Índia e Paquistão, dois países com arsenal nuclear. No sul da Ásia, o antigo Império Britânico colonizou a Índia e o Paquistão. Em 1949, houve independência do Paquistão e da Índia, até porque o Paquistão pertenceu ao Império Britânico junto da Índia. Só que o Paquistão é um país de maioria muçulmana e a Índia é um país de maioria hindu. São duas religiões totalmente opostas e que não se cruzam uma com a outra. E desde 1949, a Índia e o Paquistão vêm travando guerras regionais e escaramuças de curto prazo, principalmente com relação a uma região que fica no norte do Paquistão e no noroeste da Índia, que é uma região conhecida como Caxemira. É uma região montanhosa, que eu não sei por que ela é alvo de cobiça tanto da Índia quanto do Paquistão e também da China. E então esses países têm postos, têm postos fronteiriços espalhados por toda a região. E algumas semanas atrás, a parte indiana da Caxemira foi atacada por 3 terroristas que mataram 37 indianos. E isso causou a ira da Índia, que prometeu vingança, né? E entre uma das ameaças que a Índia fez ao Paquistão foi ameaçar cortar o fornecimento de água de uma represa, de um rio, que começa na Índia e termina no Paquistão. E o Paquistão falou que se caso ainda a Índia retaliasse o ataque, seria um ato de guerra e sofreria uma contra-retaliação. E que se a Índia fechasse a represa e não deixasse fluir a água para o Paquistão, também seria um ato de guerra. Bem, ontem à noite a Índia atacou alvos na Caxemira dentro da parte paquistanesa. Segundo informações do Twitter, foi atacado centros de instruções de jihadistas, de terroristas. A Índia declarou que isso havia sido um ato de guerra, né? E até o momento, segundo informações, o Paquistão teria abatido alguns caças indianos, assim como a Índia também abateu alguns caças paquistaneses. E também o Paquistão atacou um alvo ainda não identificado na Índia que causou 10 mortos. Qual é o perigo maior dessa guerra? Bem, a Índia e o Paquistão são países superpopulados, superpopulacionais, com superpopulações. A Índia é o país mais populoso do mundo, com 1,3 bilhão de habitantes. E o Paquistão recentemente ultrapassou o Brasil como o quarto, como o quinto, agora não sei se é o quarto maior país do mundo. Tem mais de 220 milhões de habitantes, mais de 250 milhões de habitantes. Qualquer guerra que acontecer naquela região irá causar milhares de mortos. Se o que vimos hoje na Ucrânia é uma carnificina, vocês imaginem o que vai acontecer numa guerra entre Índia e Paquistão, onde a população local é bem mais pobre do que a ucraniana e moram em aldeias e vilas, né? E ainda aquela região do mundo, a Índia e o Paquistão, é uma região muito ameaçada pela fome em geral. A população, a maioria é miserável e pobre, muito pobre. Moram em aldeias, né? São praticamente indígenas que moram lá, sem nenhum tipo de instrução, cultura ocidental. São dois países paupérrimos, embora a Índia seja uma grande economia, mas há a grande desigualdade social lá.
Agora, se eles usarem armas nucleares, daí o negócio vai ser simplesmente catastrófico. Vai ser um apocalipse lá, cara. Porque esses dois países fazem fronteira um com o outro, né? E tanto a Índia quanto o Paquistão têm armas nucleares. É suposto que cada um tenha até 200 ogivas nucleares. E pode envolver ainda a China nessa guerra. Então, esse é um conflito sujo, imundo, pútrido e um lugar paupérrimo, praticamente favelado, miserável e que vai matar milhões de pessoas, se caso escalar para uma guerra total. Então, realmente esperamos que ambas as partes baixem um pouco sua guarda e avaliem as consequências do que pode acontecer num conflito desse causado por uma coisa pífia. A guerra deve ser evitada a todo e qualquer custo, pois quem mais sofre com as guerras não são os governos e nem suas forças armadas. Quem paga o preço de uma guerra é a população, que morre de fome ou assassinada pelas bombas e tiros de artilharia e outros arsenais utilizados por esses exércitos. Então, eu espero realmente que essa guerra não escale, porque pode ter proporções terríveis a curto, médio e longo prazo.